Programação e execução orçamentária e financeira. A programação e execução orçamentária e financeira na administração pública são processos fundamentais para o planejamento e gestão dos recursos públicos de um país, estado, município ou qualquer entidade governamental. Esses processos são regidos por leis e normas específicas, que variam de acordo com cada país ou jurisdição. Principais conceitos e etapas envolvidos nesses processos. Elaboração do orçamento. O ciclo orçamentário geralmente começa com a elaboração do orçamento público, onde são estimadas as receitas e despesas do governo para o período seguinte, geralmente um ano fiscal. Este é um processo complexo que envolve várias etapas, incluindo a definição de políticas e prioridades, a análise das necessidades e recursos disponíveis e a participação de diferentes órgãos e stakeholders. Aprovação orçamentária. Após a elaboração, o orçamento é submetido ao Poder Legislativo para aprovação. O processo de aprovação pode envolver debates, emendas e negociações entre os legisladores e o Poder Executivo. Execução orçamentária. Após a aprovação, inicia-se a fase de execução do orçamento. Nesta etapa, os recursos são alocados e as despesas são realizadas de acordo com as prioridades e diretrizes estabelecidas no orçamento aprovado. Isso pode incluir a realização de licitações para a contratação de fornecedores, a liberação de recursos para os órgãos e entidades responsáveis pela execução dos programas e projetos governamentais, entre outras atividades. Controle e monitoramento. Durante todo o processo de execução, é importante realizar um controle e monitoramento efetivos para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, eficaz e transparente. Isso pode envolver a realização de auditorias, análise de relatórios de prestação de contas, avaliação de resultados alcançados, entre outras atividades. Revisão orçamentária. Ao longo do ano fiscal, podem ocorrer mudanças nas condições econômicas, políticas e sociais que justifiquem a revisão do orçamento inicialmente aprovado. Nesses casos, pode ser necessário realizar ajustes orçamentários por meio de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme previsto na legislação vigente. É importante ressaltar que a programação e execução orçamentária e financeira devem ser realizadas de forma transparente, responsável e em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, visando sempre atender às necessidades e interesses da sociedade como um todo. Vejamos agora algumas questões anteriores. Conceito de atividade financeira do Estado. Conjunto de atos que o Estado pratica na obtenção, na gestão e na aplicação dos recursos financeiros de que necessita para atingir seus fins. Características da atividade financeira do Estado. Conteúdo monetário. Está fora da atividade financeira a captação de outras coisas que não seja dinheiro propriamente dito, tais como bens ou serviços. A instrumentalidade da atividade financeira. A atividade financeira é um instrumento destinado a arrecadar os meios financeiros e direcioná-los para a concretização dos referidos fins. Presença constante de uma pessoa jurídica de direito público. Pode ser entre órgãos públicos ou entre órgãos públicos e órgãos privados. Atividade de conteúdo econômico. De conteúdo econômico que disciplina a captação, guarda e dispêndio dos recursos públicos. As unidades administrativas gestoras dos recursos são responsáveis pela programação e avaliação do orçamento e devem estar interrelacionadas com os responsáveis pela administração do sistema tributário, assim como realizar a gestão das operações de crédito, regular a execução dos gastos e ingressos e ainda administrar o tesouro público e contabilizar com todos os níveis de detalhe as transações relativas à captação e à aplicação dos recursos públicos. O exame de gestão e administração financeira de qualquer ente público evidenciará
que a unidade administrativa gestora dos recursos se desenvolve fundamentalmente nos seguintes campos: no orçamento, na administração financeira ou tesouraria, no crédito público ou na contabilidade. Vejamos um caso hipotético. Um determinado governante, tendo em vista os eventos internacionais de grande porte que ocorrerão na cidade, decidiu fomentar os investimentos da iniciativa privada, cobrando taxas de juros irrisórias pelos empréstimos que resultarão na construção de novos hotéis nessa cidade. O fomento descrito é compatível com a atividade de financiamento. A respeito do endividamento público, o sistema de garantias da União exige que os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito interno de interesse dos entes e que envolvam aval ou garantia da União sejam precedidos de parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A vinculação de receitas de impostos em contratos de contragarantia firmados entre ente beneficiário e a União é autorizada pela Constituição Federal. O direito financeiro consiste no sub-ramo do direito público que estuda as finanças do Estado em sua estreita relação com a sua atividade financeira. A atividade financeira é definida por 4 fenômenos, são eles: receitas públicas, despesas públicas, orçamento público e crédito público. Vejamos outro caso hipotético. Lei municipal dispondo sobre o cálculo do limite da despesa total com pessoal para o exercício financeiro previu que os contratos da administração pública celebrados com empresas de vigilância não deveriam ser classificados na forma da Lei Complementar nº 101 de 2000, como outras despesas de pessoal, de modo a deixar de considerar os vigilantes como mão de obra terceirizada, fazendo com que o valor gasto com os prestadores desse serviço estivesse fora do teto de gastos com despesas de pessoal. A intenção apresentada pelo legislador municipal foi de suplementar e especificar previsão constante da Lei Federal nº 101 de 2000. A previsão contida na norma municipal viola o ordenamento jurídico por transgredir a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário. A atividade financeira do Estado pressupõe o ingresso e o dispêndio de recursos para a consecução de sua finalidade precípua, fornecer o bem-estar social. Não constituem despesas públicas os valores entregues aos contratantes com o poder público a título de devolução de cauções anteriormente recebidas. De acordo com a legislação pátria, os empréstimos obtidos pelo poder público classificam-se como receitas de capital, em que pese a necessidade de reembolso futuro. No Brasil, o orçamento público é elaborado em base anual e sua vigência coincide com o ano civil. Sobre a competência legislativa em matéria de direito financeiro. Em direito financeiro, bem como nos demais ramos versados no artigo 24 da Constituição Federal, a competência municipal não é autônoma. Na ausência das normas gerais da União, os Estados e o Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena. No que se refere às transferências voluntárias e obrigatórias de recursos e à concessão de empréstimos entre entes federados, considerando o entendimento firmado pelo STF, é possível a retenção de recursos de transferências voluntárias por previsão em acordo ou convênio, independentemente de procedimento de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, após a devida notificação do ente faltoso e após o decurso do prazo nela previsto. Bons estudos e até o próximo vídeo.